aula de hoje é para a gente discutir o conceito de variáveis. É um conceito um pouco abstrato, um pouco difícil ali do aluno entender devido à questão de ser abstrato e não ser concreto, mas a gente desenvolveu aqui uma técnica de como concretizar esse assunto, né? Então, para isso a gente vai precisar de um copo, né? Então, pode ser um copo descartável, pode ser um copo de vidro, pode ser o copo que você estiver ali naquele momento em sala de aula. E vai precisar também de uma caneta. É interessante que a caneta seja da caneta do tipo permanente para que você consiga escrever nesse copo, né? E também vai precisar de uns pedacinhos de papel, tá legal? Então a ideia aqui é primeiro é explicar o que é uma variável. Uma variável é algo que a gente tem no computador que fica, você pode dizer que na grande maioria das vezes fica na memória do computador, muitas vezes na memória RAM do computador, que você vai guardar ali alguma informação. E essa informação pode ser de diversos tipos, pode ser números inteiros, né? Números decimais, tá? Pode ser letras, pode ser conjunto de letras que formam as palavras, tá? Então pode ser várias opções aí, pode ser as variáveis chamadas booleanas, que são as variáveis do tipo verdadeiro e falso, tá? E essas variáveis vão guardar essas informações que a gente vai inserir. Para isso a gente precisa também dar sempre nome para essas variáveis. Normalmente a gente não usa o nome variável para nomear uma variável. A gente usa um nome que vai representar o que ela está armazenando, tá legal? Então, no caso do copo aqui, que eu estou tentando dar essa exemplificação do que é uma variável, o copo vai representar a nossa variável que vai guardar uma informação aqui dentro do copo. Então, como toda variável, ele também tem que ter um nome, tá? E aqui eu não vou usar o nome copo, né? Por quê? Porque o nome copo seria a mesma coisa que ter uma variável e chamar ela de variável, tá? Então, o ideal é que você utilize um outro nome para dar o nome para essa variável ou para esse copo, tá? Então, nesse caso, eu sempre sugiro que você não deixe muito livre para que os alunos escolham. Eu já tive uma experiência um pouco negativa nesse aspecto. Eu falei, escolhe um nome aí, pessoal, né? E aí veio nomes assim que não são pronunciáveis dentro de uma sala de aula, né? Então, eu sempre sugiro que use, por exemplo, assim, nome de animais. Inclusive, nome de animais eu tive probleminhas, né? Uma vez numa turma eu falei para os alunos, olha, use o nome de um animal para nomear esse copo. E aí o aluno falou urubu do Pix, né? Então você vê que sempre os alunos tentam levar para esse lado engraçado e tal, mas a gente tem que levar um pouco mais a sério aqui, né? Então nesse caso eu vou chamar esse copo aqui de gato. Vai ser a minha variável gato, tá? Então eu vou pegar minha caneta aqui, né? E vou escrever aqui a palavra gato. A letra G, a letra a letra T e a letra O. Tá legal? Então, essa daqui é a minha variável e ela recebe o nome de gato. Ela vai guardar um número que eu vou considerar como sendo um número inteiro, tá? O número inteiro são aqueles números que não apresentam as casas decimais, que podem ser positivos e negativos, tá? E vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos imaginar que a variável gato ou copo gato vai guardar a informação da idade do meu gato, tá? Então aí agora eu vou pegar uma caneta, né, e vou pegar um pedacinho de papel. E aqui eu faço uma pausa, tá? Só para contar uma historinha para vocês bem interessante. É interessante que vocês façam os alunos produzirem esses pedacinhos de papel. Eu vou pegar uma régua, esse papel aqui ele tem 5 por 5 centímetros. Não precisa ser exatamente nessa medida, tá? Mas eu acho que esse trabalho manual ele é importante também para os alunos. Eu tenho percebido dentro das escolas que os alunos têm perdido muito essa questão da habilidade da coordenação motora fina, né? Eles não conseguem mais riscar em linha reta, criar estratégias para você traçar linhas paralelas para que você consiga cortar esse papel, né? E também fazer o uso da tesoura. É claro que numa escola a gente tem que usar a tesoura sem ponta, mas nesse momento eu só tenho essa tesoura aqui na minha sala, né? E eu falo que isso é importante porque eu recentemente dei aula para uma turma do mestrado profissional em ensino de física aqui na Universidade Estadual de Maringá, né? É o mestrado nacional profissional em ensino de física. E eu dei uma atividade que envolvia usar uma tesoura desse tipo, né? Em que aqui eu tenho uma parte maior e aqui eu tenho uma parte menor. E o aluno, ele pegou a tesoura e começou a trabalhar. E aí eu falei para ele, cara, não acredito que você está usando a tesoura desse jeito. E aí ele olhou assim, como assim, professor? O que está de errado? Então, eu falei para ele, o dedão não é nessa parte de baixo, né? Na verdade, o dedão é nessa parte e aqui nessa outra parte você coloca 3 dedos para ter um melhor apoio, certo? E você conseguir usar a tesoura de maneira correta.
Então, assim, vamos incentivar que os alunos voltem a trabalhar com essa questão da coordenação motora fina para que eles cheguem aqui na universidade sabendo o mínimo usar uma tesoura. Tudo bem? Então, agora, nesse momento, voltando para a nossa variável aqui, o gato, né, que vai representar a idade desse meu animal de estimação, então eu tenho que escolher um número para representar a idade dele. Claro que se é a idade, ela tem que ser um número positivo. Então eu vou escolher simplesmente qualquer número aqui, por exemplo, o número 5, tá? Então está escrito aqui o número 5, é claro que a câmera está invertendo, né? Desculpa lá, mas aí eu vou agora inserir, né, o número aqui dentro. Então toda vez que eu falar a palavra gato, o que tem que vir na mente do estudante ou na sua mente que está assistindo essa aula? Tem que vir o número 5, tá? Toda vez que eu falo gato, você pensa no número 5, tudo bem? Então, esse processo de eu escrever um número e colocar um número dentro dessa variável, isso aqui se chama, na computação, definir uma variável. Toda vez que eu quero a informação do valor de gato, eu vou ver aqui dentro e aqui dentro vai estar o número 5. Então, eu defini o gato como sendo 5. E no meu programa, né, a variável gato vai representar a idade do gato. Tudo bem? Bom, vamos lá. E aí agora eu pego um novo papelzinho branco aqui e escrevo um outro número. Por exemplo, eu posso escrever o número 11, tá? Então eu escrevi aqui, ó, o número 11, tá? E agora eu novamente vou inserir o número dentro da minha variável gato, né? Dentro do meu copo gato. A pergunta que fica agora, né, é: quanto vale gato? Toda vez que eu falar gato, agora você vai pensar em que número, tá? A grande maioria dos alunos, pela minha experiência que eu tenho dando essas aulas assim, é que o aluno vai responder 16, porque ele vai querer somar o valor que já estava anterior, que era o número 5, e adicionar esse novo número que foi inserido, que é o 11, tá? Mas o que acontece na computação é que toda vez que eu vou definir uma variável, não interessa o valor que já está lá dentro. O que interessa é o último valor que foi adicionado. Então, tanto é que nem tem mais o número 5 aqui dentro. Você tem que pensar dessa maneira, né? E coloquei o número 11, então agora a partir desse momento, gato sempre vai valer 11. Até eu escrever um novo número, como por exemplo o número 7, e inserir o número 7 aqui dentro. Então, se eu inserir agora o número 7 aqui dentro do gato, opa, esquece o número 5, esquece o número 11, gato agora passa a valer 7. Toda vez que eu falar gato, você pensa no número 7. Tá legal? E aí, para a gente finalizar, isso daqui se chama definir variável, mas você pode alterar a sua variável na computação. E alterar o valor da variável significa sempre utilizar o valor que ela já tem. Nesse caso, quanto vale gato? Opa, se você respondeu 7, acertou, porque é o último número que eu coloquei aqui dentro. Quando eu falo em alterar uma variável, normalmente eu vou colocar uma operação matemática aqui na frente, né? Por exemplo, se eu quero alterar essa minha variável por 1, eu simplesmente vou colocar aqui o símbolo mais 1. Então, nessa representação de símbolo mais 1, significa que não é uma atribuição de valor para gato, sim uma alteração. Se é uma alteração, pegue o valor do gato, que nesse caso vale 7, e adicione uma unidade. Então, o meu gato agora passa a valer 8. Tá legal? Poderia também fazer uma multiplicação, por exemplo, vezes 2. Então, no momento em que eu coloco vezes 2 aqui dentro, se gato nesse momento vale 8, porque ele valia 7, e adicionei, alterei por mais 1, certo? Então, ele vale 8. Então, agora, se eu colocar vezes 2, eu vou alterar o meu gato com o valor que tinha aqui, que era 8, multiplicar por 2. Então, agora o meu gato vale 16. E, para terminar a nossa brincadeira, se eu for lá agora e escolher o número 3, tá legal? E colocar o número 3 aqui dentro, no processo de definição de variável, esquece o número 5, esquece o número 11, esquece o número 7, esquece o número 8, esquece o número 16, porque agora o meu gato vale 3, tá? Toda essa memória que nós temos dos números que foram inseridos aqui, o computador não tem, tá? Ele simplesmente vai sempre lembrar do último número definido, ou no caso, adicionado, você vai pegar o número que já existia e adicionar, alterar nesse caso, né? E aquele número ele vai lembrar do valor do gato. Os outros números anteriores, ele não tem memória, ele não guarda essa informação. Ele sempre vai guardar a última informação, tá? Então, esse conceito de variável, ele é muito importante e muito utilizado, como vocês vão ver agora nos próximos programas que a gente vai desenvolver no Microbit, tá?
Então, esse é o conceito de variável. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e até já.